verso 1 ao 12. Josué capítulo 5, versos 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nós te exaltamos, Deus Santo, pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz no Teu santo dia, e nos colocamos diante da Tua presença como Teu povo reunido, prontos para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Senhor, no poder do Teu Espírito, para a Tua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que armas se pode usar para iniciar uma guerra? Como é que eu me preparo para uma guerra? Quais são as armas que eu tenho para iniciar um conflito que Deus ordenou, como no caso a entrada na terra de Canaã? Vocês sabem que os Estados Unidos ele tem armas poderosíssimas, e as 7 armas mais poderosas do arsenal militar dos Estados Unidos são, isso está num artigo escrito pela CNN Internacional, que dentre elas está o chamado bombardeiros B-52. Uma autoridade dos Estados Unidos disse que 6 dos enormes bombardeiros de 8 motores seriam enviados para a base aérea de Diego Garcia, no Oceano Índico. Existem cerca de 75 unidades dos bombardeiros B-52 nas frotas ativa e de reserva da Força Aérea dos Estados Unidos. Eles podem transportar uma carga mista de 35 toneladas de munições, incluindo bombas, minas e mísseis. Essa é uma das armas que eles têm para uma guerra. As 7 principais, essa é uma delas. Aviões que não são alcançados por radar,
Assim, normalmente, uma nação se prepara para uma guerra. Mas o Senhor, de maneira distinta, aquele que é conhecido como o Senhor dos Exércitos, Ele envia o seu povo para tomar posse de uma terra que era dominada e era possuída naquele momento por nações poderosíssimas. Lembrem-se que quando os espias chegaram lá no Pentateuco para ver a terra, 12 espias, 10 voltaram incrédulos, dizendo: nós não temos poder para tomar essa terra, eles são mais poderosos do que nós. Essa realidade não mudou. O que exatamente vai acontecer aqui? O Senhor, de maneira assombrosa, ordena por meio de Josué alguns preparativos para a batalha. Circuncidai-vos e celebrai a Páscoa. Circuncidai-vos e celebrai a Páscoa. As armas estão postas. Vocês precisam abandonar a poluição do Egito. E vocês precisam saber que eu sou Deus Todo-Poderoso. A celebração dos sacramentos antecipando a invasão, porque na sequência, no capítulo 6 em diante, é quando Israel vai adentrar e vai tomar posse da terra. Aqui, agora, literalmente, eles estão sendo ordenados como quem se prepara para aquela batalha. O Senhor começa dizendo as seguintes palavras no verso 1: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhe o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. O Senhor levou pavor ao coração deles. E o coração dos reis, é interessante que ele faz menção de dois grandes reis aqui, né? O rei dos amorreus e lá na frente o rei dos cananeus, que na realidade aqui representam todas aquelas nações que faziam parte daquela grande região de Canaã. E o que é que está acontecendo aqui, irmãos? O que acontece é que naquele momento os reis, assim como Raabe no capítulo 2, quando os espias chegaram na casa dela, e ela disse: chegou até nós aquilo que o seu Deus fez por vocês, como ele destruiu Og, como vocês passaram a pé enxuto no Mar Vermelho, e o coração dele se derreteu ali. E ela disse para que eles tivessem misericórdia dela e da sua casa. A primeira coisa que o Senhor faz é levar pavor ao coração dos inimigos. A igreja, irmãos, ela é a menina dos olhos do Senhor. A igreja, ela é o povo santo de Deus. Mas para os inimigos, é o povo com que o Senhor lida. É o povo que o Senhor trata, é o povo que o Senhor liberta, é o povo que o Senhor santifica, é o povo que o Senhor restaura, é o povo que o Senhor arranca das mãos dos inimigos. E isso é a maneira como eles olham para a igreja. E quando eles olham para o corpo, eles dizem: nós vamos ser destruídos, porque o povo que Deus trata chegou diante de nós. E vai acontecer conosco o que aconteceu com eles. Alguns princípios importantes podemos frisar aqui, irmãos, aqui, no momento em que essa verdade vai sendo revelada no coração deles. O texto diz que o coração deles derreteu, esse é o termo literal. E o espírito deles se
desanimou. O termo lá, eles perderam alegria. Já não havia mais alegria no coração deles. Eles foram aterrorizados, diz o texto. Ele diz: desmaiou-se-lhes o espírito, desmaiou-se-lhe o coração, e não houve mais alento neles. E a palavra alento em hebraico é literalmente a palavra espírito. É como se a vida tivesse saído deles. Eles perderam a alegria para viver. Eles perderam o prazer. Nós ouvimos o que Deus fez, e agora eles acabaram de ouvir que eles passaram a pé enxuto no Rio Jordão, e o Deus que os fez passar a pé enxuto está adiante deles. Não há nada que possamos fazer, estamos todos destruídos. O coração se derreteu diante de Deus. Interessante como que o conhecimento de Deus, irmãos, produz isso no coração do homem. O pecado, não poucas vezes, ele derrete a nossa alma também. Uma das primeiras manifestações do pecado de Adão e Eva foi o medo. Nós tivemos medo e nos escondemos. Quando os irmãos de José disseram: nós estamos passando por isso porque nós vimos o choro do nosso irmão e nada fizemos, por isso sobreveio essa ansiedade a nós, por isso estamos ansiosos. O Senhor, Ele traz pavor ao coração deles. Lá em Levítico, no capítulo 26, o profeta Moisés vai dizer literalmente isso, quando fala do juízo de Deus sobre a nação de Israel. E ele fala das disciplinas que ele dá ao povo, objetivando restaurá-los do pecado, para que eles abandonem o pecado. E há uma gradação de disciplina, até que chega o momento, diz o profeta, que eles vão ficar com medo até de uma folha que cai de uma árvore. Eles pensam que é um batalhão que vem contra eles, porque o pecado dilacera a alma do homem. O conhecimento do poder de Deus causa pavor ao homem. É por isso que normalmente as pessoas tendem a tratar Deus como um igual a nós, como um homem como nós, mas não como o Todo-Poderoso que governa os céus e a terra. A alma desmaiou, a alegria se foi. Os reis poderiam ter feito o que fez Raabe, e se curvou diante desse Senhor, e foi salva ela e toda a sua casa. Os reis vão enfrentar, como Faraó e seu exército. Eles já haviam perdido os seus primogênitos, deixaram o povo ir. De repente os olhos do pecado se revelaram, e eles disseram: vamos para destruí-los no caminho. E o povo estava à margem do Mar Vermelho, às margens do Mar Vermelho, e olha para trás e vem o exército de Faraó, e eles disseram: o que é isso que o Senhor nos fez? Nos libertou de lá para morrermos aqui? O profeta disse: agora chegou a salvação de Israel. Eles partem para cima como loucos e são engolidos pelas águas. Só há duas maneiras de lidar com isso, irmãos. Ou você se rende a Deus como Raabe, ou como um louco, você parte para enfrentar o Senhor dos Exércitos. Não queira ter por inimigo o Senhor dos Exércitos. Israel, que o diga.
o coração deles perdeu o vigor e eles passaram agora a temer. Eles chegaram e vão nos destruir. Eles tinham razões, muitas razões para estarem com medo, irmãos. Porque o Senhor estava no meio deles, o Todo-Poderoso caminhava com eles. O Senhor imprimiu temor no coração deles, o espírito deles desfaleceu. Como o salmista vai afirmar, eu enviarei o meu temor diante deles. Quando não há temor, eu vou fazê-los temer quando não há motivo para temer. Imagina agora que há motivo para temer. A alma deles se apavorou. Essa foi a oportunidade agora. Quando isso se apresenta, vem a oportunidade da circuncisão. E é nesse contexto que a circuncisão, então, ela é revelada, irmãos, exatamente nesse contexto. Porque ela é revelada aqui. Os inimigos já foram destruídos. O coração fora derretido. Agora eles devem se preparar para a batalha. Circuncisão e Páscoa, como o texto vai nos ensinar. Voltemos de novo para o texto, irmãos, comigo, e veja o verso 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Passa de novo a circuncidar. E aí nós vamos até o verso 6, que diz assim: então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. Ora, o escritor aqui, Josué particularmente, irmãos, ele vai fazer uma crítica ao povo claramente no texto. O que ele vai criticar? A falta de circuncisão. Por que eles não foram circuncidados? A ironia nesse texto é clara. Veja, há uma descrição de Êxodo, da geração que saiu do Êxodo, como está posta no texto. No verso 5a diz: eles tinham sido circuncidados. Veja, no capítulo 5, verso 5a diz assim: porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Ora, o povo que tinha saído do Egito havia sido circuncidado. Entretanto, eles não ouviram a voz do Senhor. Verso 6, veja a ironia: eles foram circuncidados, mas não ouviram a voz do Senhor. No verso 6 diz assim: porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Não é? E aí, o verso 6, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens da guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor. Aqueles que foram circuncidados não obedeceram à voz do Senhor. Aqui começa o caráter da linguagem irônica do próprio texto estabelecido aqui por Josué, provavelmente. Eles foram circuncidados, mas não ouviram a voz do Senhor. E aí o que é que vai acontecer, irmãos? Eles foram terminados. O verso 6a diz o que é que aconteceu com esses, não é? Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente, até terminarem. O contraste é especial. Os seus filhos, que não foram circuncidados, verso 7, os filhos desses, veja, eles foram circuncidados no Egito, mas os filhos não foram circuncidados no deserto. Verso 7,
Acompanhe comigo. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou. Então, esses que vão ser circuncidados agora não foram circuncidados no deserto. Mas qual é o grande contraste, irmãos? Aqueles que vão ser circuncidados agora, eles foram sustentados pelo Senhor. O Senhor cuidou deles. O Senhor tratou com eles. Eles foram circuncidados, mas eles não ouviram a voz de Yahvé. Eles não foram circuncidados, mas foram protegidos pelo Senhor. Preste atenção nisso, irmãos. Você pode ter todas as marcas do povo de Deus. Você pode ter circuncisão, no caso da nova aliança, o batismo. Você pode participar da mesa do Senhor. Você pode receber o sacramento, mas você pode não ter fé. Você pode ter o sacramento, mas pode não ter fé. É o que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 10. Todos foram batizados, todos comeram do mesmo maná, mas Deus não se agradou deles todos. Não se agradou deles todos. Como nós somos chamados constantemente, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, quando trata da doutrina da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, ele nos chama para avaliar a nossa própria vida. Ele nos chama a fazer escrutínio, a saber se nós estamos na fé de fato ou não. Porque você não terá nenhum benefício do Senhor simplesmente porque você foi batizado ou participa da mesa do Senhor, se você de fato não creu nele. Você pode ser membro no meio do rebanho de Deus, mas pode não ter nenhum relacionamento com o pastor da alma. Você pode viver no país do rei, mas rejeitar o seu governo e a sua soberania. Você pode pertencer à igreja de Cristo, mas não submete à sua lei e aos seus mandamentos. O que esse texto, no primeiro momento, vai nos ensinar é que o Senhor não apenas derrete o coração dos inimigos, mas Ele também mostra que o povo precisa confiar nele. Essa é a razão pela qual eles vão vencer os inimigos que se apresentarão em pouco tempo. Já parou para avaliar a sua vida, meu irmão? Você está seguro em Cristo? Você de fato confia em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você espera nele e somente nele? Ele é a tua esperança, Ele é a tua paz, Ele é a tua alegria, Ele é o teu marido, Ele é a tua consolação. Porque só assim, todos os aspectos externos do pacto poderão nos beneficiar, comunicar, alimentar, se assim procedermos. A circuncisão era profundamente e completamente necessária nesse aspecto, irmãos. Por que tanto tempo entre o Egito
e a terra prometida se demorou. Por que tanto tempo se demorou para a circuncisão? Matthew Henry vai dizer: para mim, era uma declaração direta do desprazer de Deus contra a incredulidade e contra a murmuração. A circuncisão foi originalmente um selo da promessa da terra de Canaã, como nós sabemos na Escritura. Era a esperança do povo de que a boa terra que foi prometida aos patriarcas lhe seria dada. E quando isso foi selado em Gênesis 17, quando a circuncisão foi estabelecida. A circuncisão foi estabelecida e ele renova a aliança, dizendo que lhes daria a terra de Canaã. E lá eles circuncidaram seus filhos. Mas quando Deus jurou na sua ira, no que diz respeito aos homens de guerra, que vieram do Egito, e que foram consumidos no deserto por causa do pecado, que eles nunca entrariam na terra prometida. Foi dito àqueles homens: vocês não entrarão na terra prometida. Então Matthew Henry diz: por isso então o Senhor, como uma marca da ira dele contra aquela geração, não os permitiu circuncidar. Não os permitiu circuncidar. É por isso que quando nós batizamos os nossos filhos, é porque os pais têm a esperança de adentrar a terra prometida. Nós trazemos os nossos filhos para receber o sinal, porque nós cremos na promessa, e os nossos filhos serão criados nela. Ora, se nós não entraremos na promessa, qual o sentido dos filhos receberem o sinal? É o que o Senhor está dizendo no texto. O Senhor não fez nenhuma proibição disso, mas essa é uma implicação direta, irmãos. E no verso 2 há uma ordem de Josué dizendo: circuncidem novamente os filhos de Israel. Não as mesmas pessoas, mas o corpo do povo. Mas o corpo do povo. Por que o Senhor não fez isso antes, irmãos? Pois eles já estão aqui, quanto tempo às margens do rio Jordão? Desde Deuteronômio eles estão às margens do rio Jordão. Moisés sobe ao monte e morre, Josué assume, isso tudo no mesmo lugar. Mas eles vão fazer isso quando eles atravessam, quando eles passam pelo Jordão. O Senhor teria tantas razões para fazer antes, mas por sua sabedoria, Ele fez agora, para mostrar, diante do campo de Israel, daqueles que vão para a guerra, vocês não são governados por regras ordinárias e por medidas de guerra ordinárias. Vocês não são governados por estratégias de homens, mas ser governados por direção direta da minha parte, diz o Senhor. E o Senhor vai expor a eles. Era o momento mais perigoso, você imagina, irmãos, quando circuncida, há um tempo para sarar. E se a guerra é instaurada, eles estão ali feridos. Lembra de Levi, o que ele fez? Ele ordenou, ele pediu para que os inimigos fossem circuncidados para serem iguais a eles. Quando eles foram circuncidados, estavam se recuperando, eles invadem e matam todos, porque não tinham forças para se levantar. Que lugar perigoso era aquele! Imediatamente, veja, 4 dias depois eles vão comemorar a Páscoa, na sequência. Mas era para que eles soubessem que quem estava governando e quem tinha o poder nas mãos era Ele.
É por isso que o capítulo começa dizendo: Deus derreteu o coração deles, dos reis. Eles estavam apavorados, eles não tinham força para sair para a guerra, porque Deus havia lançado o medo sobre os seus corações. E aí agora eles podem ser circuncidados. Era aquele que poderia protegê-los. E Deus vai ensiná-los, irmãos, todas as grandes tarefas, sejam as pequenas ou as grandes tarefas, seja a pequena ordem ou uma grande ordem, começa com Deus. Tenha certeza do favor de Deus. Ofereçam a si mesmo como sacrifício. Esse era o sangue da circuncisão. Entreguem-se a si mesmo. Confie no Senhor e os teus caminhos prosperarão. O reavivar da circuncisão depois de tanto tempo foi designado para reavivar a observância de outras instituições, como a Páscoa que nós veremos. A omissão, irmãos, foi por causa do deserto. A ordem para circuncidar aqui era para lembrá-los de que Moisés tinha dito a eles que quando eles chegassem no Jordão, eles não deveriam fazer como eles fizeram no deserto. Eles deveriam se submeter à disciplina do Senhor. Moisés disse: não façam o que vocês fizeram no deserto. Agora começa com uma estrita obediência às ordens divinas. Às ordens divinas. Mas essa segunda circuncisão também nos ensina, irmãos, era a circuncisão espiritual com que o Israel de Deus, quando entra em aliança com o Senhor, descansa. Quando nós somos submetidos à circuncisão, ao batismo, a circuncisão sendo realizada sob a direção de Josué, que é o sucessor de Moisés, aponta de fato para Cristo como aquele que circuncida, como está lá em Colossenses 2, verso 11, a circuncisão de Cristo. É essa a circuncisão que aponta a circuncisão do corpo, é essa a circuncisão não do prepúcio, mas do coração. Israel precisava disso. Josué circuncidou os seus filhos, os filhos de Israel, não apenas com suas próprias mãos, mas ele ordenou que fosse feito assim, e foi feito como ele havia ordenado. Interessante que no verso 3 o nome é dado, e a maneira como a nossa Bíblia traduz, ela coloca as palavras como estão no texto, diz assim: Gibeate e Haralot. Em hebraico, Haralot é a palavra para prepúcio. Então, como se fosse, ali era um outeiro de prepúcio, essa é a imagem. Aquele lugar vai ser um lugar chamado Gibeate e Haralot, que é um monte de prepúcio. Ali foi circuncidado os homens de Israel. E os homens de guerra, mais uma vez, irmãos, eles estavam invalidados naquele tempo para a guerra, mas o Senhor ordenou que fosse assim, porque havia aterrorizado o coração dos inimigos anteriormente. A circuncisão fez mais, acompanhe comigo, diz assim, na sequência do versículo: foi essa a razão porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. E aqui no verso 9, hoje removi de vós o opróbrio do Egito,
pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal. O Senhor removeu o opróbrio do Egito. Como é que eles vão entrar em Canaã, irmãos? Eles não vão mais se submeter às regras do Egito, mas ao soberano Senhor, que os conduziu por todo o deserto e poderosamente os colocou na terra prometida. Tudo isso foi Deus quem fez. Todas as coisas foram realizadas por Deus, porque Deus mesmo é glorificado na salvação do seu povo. E como Ele é glorificado na salvação do seu povo? Silenciando o opróbrio dos seus inimigos e fazendo com que os seus inimigos e que o pecado que havia no coração do seu povo fosse deixado de lado. O Senhor nos livra e nos santifica. A salvação pertence a Ele. A última sessão, ainda no preparatório para a guerra, nesses preparativos para a guerra, agora a festa da Páscoa. Veja comigo os 3 últimos versos, 10, 11 e 12. Diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra, comeram da novidade da terra de Canaã. A Páscoa, ela vem imediatamente após a circuncisão. Quando é que eu posso participar da Páscoa, irmãos? No Antigo Testamento, quando era circuncidado. Veja, lá no capítulo 12 de Êxodo, quando a Páscoa foi instituída, veja se não é exatamente isso. Êxodo capítulo 12, verso 48. Êxodo 12, 48. Quando era que alguém poderia participar da Páscoa? 12, 48. Diz assim um texto: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Ora, é por isso que a festa da Páscoa ela vem imediatamente após a circuncisão. Eles foram circuncidados e depois participaram da Páscoa. E lembre-se, a mesma coisa com o batismo. Você não pode se assentar à mesa do Senhor se você não for batizado. Entende? Então, primeiro você é batizado, então depois você se assenta à mesa do Senhor, que é aquilo que substitui a Páscoa. O que acontece é que, quando o Senhor vai fazer provisão, o Senhor ordena, e é importante isso, que essa Páscoa ela foi celebrada no 14º dia. Veja, no 10º dia, a circuncisão. Logo no início do capítulo 4 você vai ouvir, foi no 10º dia. No 14º dia é realizada a Páscoa. E como é que ela é feita, essa Páscoa, irmãos? Ela é feita como sendo a declaração de que o maná cessou. O texto vai mostrar que assim que eles celebram a Páscoa e eles comem do fruto da terra, cessa o maná naquele momento. O maná era a misericórdia de Deus sobre Israel no deserto. Era uma marca do estado que eles se encontravam. Era a comida de criança, irmãos. Era a comida dada para que eles se alimentassem durante todo o caminho. Era melhor para ser comido do que qualquer outra coisa. O maná era adequado para o deserto. As pessoas vão ainda entender que, na sequência desse contexto da Páscoa,
não é? Você vai perceber que o Senhor, ao ordenar a Páscoa, Ele ordena que eles comam imediatamente de tudo aquilo que eles não plantaram na terra de Canaã. A provisão de Deus permanece ali. Eles celebram e estão ali participando da mesa do Senhor. Israel celebra a Páscoa num texto. Eles tinham celebrado isso, irmãos, no começo da redenção. Lembra muito bem, lá no capítulo 12 de Êxodo, nós acabamos de ler, foi ali que foi instituída a Páscoa, exatamente ali. E o que acontece ali? Ali, imediatamente após, eles são tirados do Egito e começam a marchar pela terra prometida. No capítulo 14, por sinal, é quando eles atravessam o Mar Vermelho e Faraó e seu exército é engolido no mar. A Páscoa, ela é imediatamente antes da libertação. Agora, eles celebram a Páscoa na completude. Eles celebram a Páscoa no início e celebram a Páscoa no fim. Uma nova era realmente começou. Uma nova era realmente começou. Mas a ênfase repousa no fato de que agora Israel come aquilo que é produzido na terra de Canaã. E é interessante que isso é mencionado 3 vezes no verso 11 e 12. Isso é intrigante, não é? Porque no verso 11 e 12, 3 vezes isso é repetido, veja. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais, todos comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Da terra de Canaã, da terra de 3 vezes o texto fala isso. O Senhor agora vai conceder a eles na terra. O maná cessou. Eles não precisam do maná agora, como eles precisavam no deserto. Mas a pergunta é, agora eles vão prover para si mesmos e o Senhor vai entregá-los à sua própria força, ou o Senhor continuará suprindo as suas necessidades? Lembre-se, o que eles vão comer não foi o que eles produziram, porque eles acabaram de entrar na terra, eles não plantaram nada, eles estão comendo aquilo que era produzido na terra de Canaã. Em Israel, no deserto, Israel tinha uma necessidade extraordinária por suprimento, e por isso o maná veio. Agora, eles entram na terra e comem aquilo que eles não plantaram. O Senhor supre no deserto e supre na terra prometida. Israel agora está na terra, e lá o alimento cresce no chão, não cai do céu. Não há mais necessidade do alimento vir do céu. O maná era o alimento especial, usado para suprir as necessidades especiais de Israel no deserto. Mas agora, a provisão é normal, veio por meio ordinário, mas ainda é a provisão de Deus. Não importa se é o maná que cai do céu no deserto, ou o grão que cresce no solo em Canaã, não importa, isso procede de Deus. Isso procede de Deus. Uma historiadora chamada Clarence McCartney, ela conta a história do Dr. John Witherspoon, que ele fala um pouco sobre a sabedoria dele. Ele era um daqueles que assinou a Declaração de Independência, não é? E ele era o presidente daquela época do college chamado New Jersey College, que era a Universidade de New Jersey. Ele morava mais ou menos algumas milhas ou alguns quilômetros do colégio. Ele morava numa cidadezinha chamada Rock Hill. E ele vinha montado num cavalo, né? E todo dia ele vinha para o seu escritório a cavalo.
Um dia, um dos seus vizinhos chegou a ele dizendo: doutor, vamos dar graças a Deus pelo extraordinário que acabou de acontecer comigo. Eu vinha dirigindo, eu vinha montado no meu cavalo, eu vinha na charrete, e os cavalos vinham na frente e completamente tranquilos até então. Vinha um grupo comigo, eu ia com eles. Eu ia na minha charrete tranquilamente. Aconteceu, doutor, que os cavalos, eles começaram a ficar desesperados. E eles correram perdidamente. E a charrete se acabou numa pedra. Eu escapei sem um ferimento. Ele então replicou: eu vou lhe falar de uma providência ainda maior do que essa. Eu tenho andado de cavalo todos os dias, ida e volta para cá. Meu cavalo nunca se perdeu, nunca perdeu a cabeça, nunca correu, nunca ficou desesperado no caminho. Eu nunca tive esse tipo de problema e eu nunca fui ferido. Aí ele disse: o que eu quero lhe dizer, você que não deve apenas agradecer a Deus no terremoto, na tempestade ou no fogo, não apenas quando cai o maná, mas quando cresce na terra. Às vezes nós pensamos apenas, nós nos esquecemos, nós saímos e chegamos, e o Senhor nos protege, e nós não pensamos na providência dEle. Nós só pensamos: eu sofri um acidente e nada aconteceu comigo. A maioria, irmãos, das dádivas de Deus ao seu povo, elas não são enroladas em papéis extraordinários de presente, mas são enroladas no papel de pão da mercearia. A maioria delas. Algumas vêm no papel diferente, mas a maioria é no papel de padaria. O Senhor tem cuidado de nós quando dirigimos, na saúde dos nossos filhos, quando nós vamos ganhar o nosso salário, nós vamos sentar com a nossa família para comer. Nós podemos dar graças a Deus pelas mínimas coisas, não apenas pelo maná que caiu do céu. O Senhor está dizendo a Israel: preparem-se para a batalha, abandonem o opróbrio do Egito, circuncidem-se e participem da mesa do Senhor. O Senhor é a vossa provisão, é o que sustenta o seu povo e que alimenta a alma da sua igreja. Mas deixa eu encerrar dizendo, irmãos, preste atenção, como o maná que cai do céu e o grão que nasce na terra estão intimamente ligados. Lá no capítulo 8 de Deuteronômio é dito assim: o Senhor vos fez passar por fome e lhes fez comer o maná que seus pais não conheciam. Tudo isso para que vocês aprendessem uma coisa: que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Como o grão que nasce na terra e o maná que cai do céu nos faz lembrar da redenção.
E como nós nos queixamos do que cai do céu e o que brota no chão. Lá em João, no capítulo 6, o evangelista diz assim, citando as palavras de Cristo: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E o que me impressiona é que imediatamente após a declaração de Cristo vem a declaração do povo no Evangelho. E eles então se reúnem e começam a murmurar, dizendo: quem é esse que diz que veio do céu? Ele não nasceu aqui na nossa região? Quem é esse? Não pense, irmãos, que não reconhecer a providência de Deus no grão que nasce na terra é pouca coisa, porque pode significar que você rejeitou também o maná que desceu do céu. Mas se você conhece o pão que desceu do céu, você estará satisfeito com todo o grão que cresce na terra, porque você tem alimento para toda a eternidade, para toda a eternidade. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz nessa manhã do Teu santo dia. Alimenta a nossa alma com Teu poder e com Teu Evangelho, para que, Senhor, a nossa alma seja satisfeita com toda a provisão e com Teu governo, e assim estejamos preparados para a guerra, deixando o pecado, suprindo-nos do alimento que vem do céu, fazendo a Tua vontade e vivendo em comunhão. Nós estamos preparados para a guerra contra todos os nossos inimigos, porque eles já foram destruídos por Ti. Bendito seja o Senhor, de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.